Diretamente do QG dos Gracholas, estamos com mais um episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction. Durante aqui a transmissão vai aparecer o QR Code dela na tela. Convido vocês a apontar o celular e conhecer as soluções dessa empresa que apoia nosso projeto. Também peço a quem está acompanhando aí já se inscrever no canal Diário da Manutenção aí para não perder os próximos episódios. Temos conteúdo todos os dias no Shorts e aí pelo menos uma vez por mês, duas aí, vamos ter o nosso podcast aqui. Se inscreva, deixa o like também para fortalecer o canal. E hoje a gente está com um convidado aqui com uma área distinta, digamos assim. Eric da Filtro Vale, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer todo nosso em receber você aí. Obrigado. Veio lá de Santa Catarina? Viemos lá de Itajaí, lá do próximo Balneário Camboriú, né? Quando o pessoal me pergunta onde é que eu moro, eu falo que eu moro do lado de Balneário Camboriú, Itajaí. Saiu das praias para vir aqui para Pato Branco. Ficou surpreso aqui, falou que era maior que qual cidade mesmo? Beltrão, né? Tomando confusão. Já cedo aqui. A gente gosta de começar o nosso podcast com a sua formação, um pouquinho de como você chegou nessa trajetória. Para quem tiver em casa assim, tá meio, o que eu vou fazer da vida? Se inspirar e poder seguir os passos, né? Certo. Aí tu é formado em quê? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Meu pai fundou a empresa Filtro Vale e eu comecei a trabalhar, mas eu não sabia nada, não sabia nem o que era uma chave de fenda, um alicate, nada. Então eu comecei a trabalhar fazendo filtragem de óleo, que era o primeiro serviço que a gente teve na Filtro Vale, e fui aprendendo, eu era ajudante, fui de ajudante, depois virei operador, mas 2, 3 anos para frente, e fui indo até depois virei coordenador e hoje estou como CEO da Filtro Vale. Mas durante esse período eu comecei a fazer o tecnólogo em manutenção industrial, mas aí devido a um projeto que a gente pegou no Pará, meu pai falou, cara, eu preciso que tu largue isso aí e vá atender esse projeto. Eu falei, cara, mas não, e depois? Ele falou, depois nunca mais parou, né? Uma viagem atrás da outra, aí eu não consegui retomar. Então eu fiz tecnólogo em manutenção industrial, mas até a metade, depois eu não consegui concluir. Não, mas é padrão, né? Mas assim, a Filtro Vale, o seu pai fundou quando você tinha 15 anos? Ou você entrou para a área, literalmente, com essa idade? Como não, foi? Meu pai fundou quando eu tinha 15 anos. Na realidade, eu fui o primeiro colaborador. Foi o primeiro funcionário, né? Por livre e espontânea pressão. Então, eu na realidade, assim, meu pai, quando ele conta a história da empresa, ele fala assim, cara, eu comecei atrás do zero. Então, assim, era o carro, quem financiou o carro foi uma tia, quem emprestou dinheiro para comprar uma máquina foi a outra tia. Então, ele estava todo ferrado financeiramente. E daí quem vai trabalhar comigo? Vai trabalhar o meu filho, que eu não tenho condição de pagar ninguém. Então era eu e ele, e naquela época era comum, né? Eu entrava em estaleiro, entrava em indústria com 15 anos. E aquela época... que aquela época podia, né? Isso eu tô com 35, há 20 anos atrás. Então era comum ainda poder... Claro, não todos os lugares, mas grande parte dos lugares. Por exemplo, estaleiros eu trabalhei. Estaleiro dentro de estaleiro. Estaleiro é de navio, no caso. Navio. Entendi. A Filtro Vale começou, então, na parte náutica, então. Isso, começou trabalhando com porto e com estaleiros. Então, tem uma região portuária, ali em Itajaí tem um porto. E a gente fazia serviço naquelas máquinas que levantam container. Então a gente fazia filtragem de óleo headstacker. Normalmente o pessoal chama o nome, não sei se é... eu achava que era ponte rolante ou guindaste, não sei. Não, é aquelas máquinas que é tipo uma empilhadeira, só que ela pega o container por cima, assim, sabe? Ela tem tô ligado qual que é. Isso aí tem um caso muito engraçado, uma vez que fizeram análise colocaram um monitoramento ali no equipamento. E aí começaram a ver que máquina X estava gastando 30 litros de diesel a mais no dia, né? E aí foram investigar. No intervalo de almoço, o cara pegava porque daí era uma empilhadeira, né? Aí no intervalo de almoço, o cara pegava o container, ia no vãozinho, se tampava ali e deixava a máquina ligada com o ar-condicionado para almoçar no ar-condicionado. Aí descobriram porque os 32 litros de... O peão é peão, né? Não é fácil, né? Em obra a galera inventa alguma coisa, né? Não, bacana. Aí você começou nesse ramo, então, né? Filtragem, isso. A Filtro Vale começou com a filtragem de óleo e daí eu comecei a aprender, não sabia nada, né? Na verdade, eu era ajudante do meu pai, né? Então, eu comecei como ajudante do meu pai, depois ele contratou um cara que já tinha conhecimento, eu era ajudante desse cara e eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo e a gente começou a trabalhar depois com flush, né, a filtragem de óleo, depois flush, que é a limpeza da tubulação, que é tirar sujeira dentro do tubo,
e depois foi ampliando para limpeza química, para desidratação de óleo. Então hoje a gente tem um leque vários maior. Formatos para cuidar, tratamento de óleo, né? Isso, a gente trata o nosso, que nem eu falo hoje em dia, o foco da Filtrovale é o quê? É tratar óleos industriais e limpar tubulações industriais. Então essa tubulação industrial normalmente é a que passa o próprio óleo que vai alimentar a máquina. Então é o nosso foco é esse. Então, para atender essa demanda, porque o cara que contratava filtragem de óleo, ele já queria que limpasse o tubo. Aí o cara que limpava o tubo, fazia flush, ele já queria que fizesse a limpeza química. Então a gente foi migrando e aprendendo. Foi aparecendo as demandas, fomos desenvolvendo. A gente foi desenvolvendo as máquinas, aí depois o meu pai mesmo começou a fabricar as máquinas e até hoje... Teu pai, por essa área, ele já trabalhava nessa área? Como que foi? Não, meu pai já fez Meteu tudo. o louco, então, Meteu o louco, O que aconteceu? Meu pai, quando ele começou, foi porque ele trabalhava num porto de areia e ele era vendedor. E daí o dono do porto de areia falou pra ele, cara, entrou água no óleo da reta escavadeira, vê se tu consegue alguém pra tratar esse óleo. Aí ele, tratar o óleo, ele foi atrás buscar e não achou. Aí quando ele não achou ninguém, ele, caramba, tem uma oportunidade, tem uma oportunidade aqui. Aí ele foi lá e contratou um curso, comprou uma máquina, com dinheiro emprestado da minha tia e da outra tia deu o nome pra poder financiar o carro. Ele ficou uns 3 anos aí que nem ele fala, pra chegar no zero, né? Vamos dizer assim, pra botar, tirar o nome, limpar o nome, assim, porque ele já tinha de outras empresas que ele tentou, não deu certo e tal. E daí ali, eu fui inclusive no registro da empresa, eu sou o colaborador 01, né? Hoje eu estou como sócio da empresa, então eu não estou mais como CLT, mas quando eu estava trabalhando, né, de colaborador, eu estava como o número 1 da empresa. O primeiro registro era o meu. Não, que legal, cara, ver esse crescimento, assim. E tá há quanto tempo no mercado? A Filtrovale está com 20 anos no mercado, né? Hoje a gente tem mais ou menos aí 70 colaboradores. A gente atua a nível Brasil, a gente já atendeu dos 27 estados, já atendeu 20. Com projetos aí desde usina hidrelétrica, siderurgia, mineração, temos contrato com a Vale, temos contrato com a Gerdau, com várias empresas desse ramo aí, onde a gente faz esse trabalho de filtragem, desidratação, limpeza de tubulação. Porque o mais próximo, quando a gente estava conversando assim, dessa parte de tratamento de óleo, o mais próximo que a gente tinha era no caso da sala de máquina, com o tratamento da amônia. Sim. Né, mas só que a amônia misturava com o óleo do compressor. Isso. E aí a gente tinha lá em loco uma máquina lá que filtrava, mas assim, eu não entendia nada disso aí, até que a Filtrovale já foi parceira do Diário, e eu comentei que foi uma das mais difíceis de criar conteúdo por ser uma fatia bem... O formato é meio que parecido, como que... É isso, na questão da amônia ali, sim, a gente inclusive já filtrei esse óleo com amônia também, então ela acaba misturando, é óleo de compressor, isso. Né? Eu não sei se é a mesma ideia de água. Isso, não é exatamente a mesma ideia, mas, por exemplo, a máquina que desidrata o óleo, ela remove a água do óleo, ela também tira todos os gases que não são provenientes do óleo, então, consequentemente, ela acaba tirando a amônia, mas não é bem um processo de filtragem, ela tem a filtragem e tem a desidratação, aí na desidratação ela já consegue retirar a amônia, e se tiver outro tipo de gás ali que não é proveniente do óleo e umidade, ela também remove. Então, neste processo, normalmente é o que a gente faz hoje, né, para fazer essa retirada da amônia, né, quando tem essa situação. Mesmo processo, no caso. Tipo, a mesma máquina não tem que fazer nada de diferente nesse caso. Não, é uma máquina só, né? O que basicamente a máquina faz, né? Ela tem... A água na pressão atmosférica, ela evapora a 100 graus. Então, dentro daquela máquina existe uma câmara de vácuo, que ela faz o quê? Cair a pressão abaixo da pressão atmosférica. Para ser mais rápido. Para poder, o que acontece? Em vez de tu aquecer o óleo a 100 graus, quando tu aquece o óleo a 100 graus, tu vai degradar o óleo, tu vai acabar perdendo a vida útil dele. Então, quando tu bota dentro dessa câmara, como ela tem uma pressão inferior à pressão atmosférica, ele com 60, 65, dependendo da quantidade de vácuo que tu aplica, ele já começa a evaporar água ali dentro da câmara, porque a pressão é menor que a pressão atmosférica. E dessa forma tu não agride o óleo. Com 60, 65, que seria uma temperatura, dependendo do tipo de óleo, aceitável, tu consegue remover a água sem agredir o óleo. Entendi. Esse, por caso, é para água, né? Esse é para água. São quantos tipos de tratamento que Então, tem? A gente tem, para remoção de água, a gente usa bastante a centrífuga. Então, é um sistema de centrifugação. Então, ele, basicamente, entre o óleo e a água misturado, né? E eles vão, através de uma centrífuga, ele vai separando. Como tem densidades diferentes. Eu já trabalhei com uma tridecanter. Eu acho que é a mesma isso, ideia. É para lodo, né? Mas eu acho que é a mesma ideia. Ela é similar, assim. A centrífuga, só que daí muda os pratos, muda alguma... Né, assim, tem a especificidade para cada tipo de óleo e
cada tipo de viscosidade. Então ela sai o óleo de um lado e a água sai do outro. Então a centrífuga a gente usa, ela atende até certo ponto, então determinados óleos ela não vai atender ao que precisa chegar, mas ela já te adianta muito o caminho. Ela é mais rápida, mas ela não chega no processo ideal final. Ah, entendi. Então é meio que uma linha, no caso. Isso. Você primeiro faz com a centrífuga e depois vai para vácuo. Isso. Nós costumamos fazer isso, né? Eu trabalhar com as duas, então primeiro com a centrífuga e depois com a termovácuo, às vezes para ganhar tempo. Então só que se tem pouca água, daí não compensa, entra direto com a termovácuo. Porque a centrífuga é como se chegasse assim, ela chega a 500 ppm de água no óleo. Mas para muitos óleos, a grande maioria deles, hidráulico, lubrificante, não é aceitável 500. Então tem que chegar abaixo de 100. E para chegar abaixo de 100, aí tem que ser com a termovácuo. Só que se tu pegar 2% de água e eu quero chegar abaixo de 100 com a termovácuo, acaba demorando muito. E a centrífuga, como ela vai centrifugando, ela tira o excesso até o 500 mais rápido. Tu pode ir trabalhando com as duas em paralelo, se for o caso, né? E então tem esses dois processos, a centrífuga e a termovácuo. Esses dois seriam para fazer a remoção de água no óleo. Quando é óleo hidráulico lubrificante, a gente usa só a termovácuo. Quando é óleo diesel, daí a gente usa a centrífuga, porque daí não utilizamos o aquecimento, por conta da questão de explosão e tudo mais. Ah, mas para óleo diesel também é feito tratamento? Também é feito. Por exemplo, se tu contaminou o óleo com água de óleo diesel, a gente já tratou uma carga, por exemplo, de um rebocador. Uma vez ele tinha 200 mil litros de óleo diesel que o pessoal contaminou. Dentro do tanque, sem querer, tinha água lá, o pessoal vacilou, entrou, deixou uma mangueira cair lá de água e, pô, o que eu vou fazer com esse óleo? Vou jogar fora 200 mil litros de óleo. Então, compensava a gente tratar, contratou a gente para tratar. Claro que se for uma quantidade pequena, dependendo do local, às vezes não vai compensar por conta do deslocamento, o custo que vai ter, a máquina não é pequena. Mas, assim, falando em quantidades grandes, é bem comum em navio, rebocadores, 200, 300, 400 mil litros de óleo, então acaba viabilizando o processo. Entendi. Não, eu não imaginava que para óleo diesel também... Também dá. Foi uma das cagadas, né? Cagada que o Filtrovale gosta, né? Então, isso aí é o tipo de coisa, é o tipo de problema que a gente resolve lá, né? É uma coisa que o cara às vezes liga pra gente, pô, caramba, eu tenho essa situação aqui, isso aqui dá pra resolver? Não, dá pra resolver, ó, é assim e tal. Então a gente, naquele caso específico, o rebocador ainda ia sair, então assim, a equipe 24 horas trabalhando pra poder tratar esse óleo pro cara poder seguir viagem, porque ele precisa sair rápido, né? Então é tudo na emergência. Principalmente quando contamina água no óleo, é na emergência. Porque é sempre emergência, né? Sempre emergência. O pessoal me perguntou esse tempo, quantos por cento do que tu atende é emergência? Cara, os 95%. Porque o pessoal não faz a preventiva, na verdade. Ele acaba deixando pro final e o negócio aí o custo é bem maior, a emergência. Tem que tirar a gente de imediato, parar toda a produção para poder resolver. Então é complexo, né? E o tratamento de óleo é um negócio... É que assim, a indústria que eu trabalhei é muito fora desse ramo, não é metalúrgico. Quando a gente estava conversando para criar os conteúdos ainda, eu não tinha noção de volume, de falar, tipo, 100 mil litros de óleo. Eu falei, mas tá, 100 mil litros, será que é muito? Será que é pouco? Quanto? Eu não tinha essa dimensão, sabe, de tamanho das coisas, sim, né? E realmente, porque igual lá aí eu fui pela sala de máquina nossa, né? Que aí lá a sala de máquina que tinha acho que 20 mil litros era 2 tanques de 10, né? Eu falei, não. Então 100 mil litros são 10 daquele, é bastante, né? Então... É bastante. Não, e tem indústria que usa muito óleo. A gente já foi contratado assim, para tratar batelada de 150 mil litros, 200 mil litros de óleo. Então, claro que também já fomos contratados para fazer 1.000 litros de óleo. Então a gente atua em vários cenários. Isso aí depende de indústria para indústria. E como a gente atua em várias frentes, acaba aparecendo várias situações específicas, né? Hoje, o que eu falo, né? Os maquinários eles estão muito mais sensíveis à contaminação, porém eles performam muito mais, né? O pessoal, se eles tiverem um trabalho preventivo de cuidado com as máquinas, a gente consegue prolongar a vida útil e a produção, né, em alta do equipamento por muito tempo. E questão de valor de óleo, porque eu imagino que tem vários tipos de óleo, igual, por exemplo, o cara que trata 100, sei lá, 1.000 litros de óleo, provavelmente o valor desse óleo é um valor maior, ou não? Nada a ver. Então, sim, normalmente sim, né, porque daí o óleo hidráulico lubrificante, normalmente ele já tem um valor, assim, mais elevado, não é que nem um óleo diesel, vamos dizer assim, né, então, vou dar um exemplo aqui, um óleo lubrificante hidráulico deve custar aí na faixa de R$20 o litro, vou dar um exemplo. Pode ser que tenha um pouquinho menos e provavelmente também tem óleos que são muito mais, que chega a R$50, R$40 o litro.
Então, quando a gente fala de uma carga de 1.000 litros, às vezes ela vai ter um valor agregado considerável. E o fato do tratamento, às vezes, não é só a questão assim, mas quanto que eu gasto com o óleo e quanto que eu gasto com a filtragem. Às vezes, tu trocar o óleo não resolve o teu problema, porque o detalhe é o seguinte, teu sistema está contaminado. Se tu não tratar o sistema junto com o óleo, o que acontece? Tu tira o excesso de óleo contaminado, coloca um óleo teoricamente limpo num sistema contaminado. E o que acontece? Esse óleo, tu acabou de colocar um óleo e ele vai estar contaminado. O pessoal costuma às vezes fazer isso. Então, isso é algo que às vezes não resolve o problema, né? Já aconteceu até questionamento de clientes que... Porque o óleo aqui, mas continuou dando problema. Principalmente com água, porque daí, com água vou drenar tudo, só que o óleo é viscoso, né? Então ele fica nos componentes, fica na tubulação. E o que acontece? Quando o pessoal vai ligar a máquina novamente, ele estava com 1.000 ppm, aí tu trocou a carga de óleo, ele vai baixar para 500, mas ainda está fora. Aí troca de novo, 300. Tem que trocar umas 3, 4 vezes para poder chegar na carga ideal. Então acaba sendo muito caro, impacta no meio ambiente, porque daí tem essa questão de troca do óleo, vai ter que dar destinação nesse óleo. E além do que, tu vai parar a tua máquina, que o que mais a maior reclamação dos nossos clientes é o quê? É quando eles param as máquinas. Eles não querem parar, porque às vezes envolve toda uma equipe que está envolvida, toda uma indústria, o cliente final fica insatisfeito, então tá tudo isso... porque o prazo, né, geralmente essas empresas trabalham por cota, né, o cara compra, sei lá, X tonelada do material e aí ele tem que produzir, né. Tem que produzir, daí pensa, chega do dia, mas não estava previsto essa máquina parar, e parou. Cara, então, sem contar, por exemplo, na área energética, quando a gente fala de usina hidrelétrica, quando para uma usina hidrelétrica, são multas milionárias, porque outra usina tem que entrar para gerar. Então o governo entende que a tua usina ela é confiável. Se ela não está sendo confiável, ele bota outra usina para gerar, só que tu paga a multa. Entendi. Entendeu? Então isso tudo... Tanto é que a gente tem um case até bem legal que que a gente fala, que é um cliente nosso que ele trabalhou 12 anos, tá 12 anos fazendo serviço de filtragem com a gente. E ele é reconhecido a nível nacional pela ANEEL, que é a empresa que regula isso, que é do governo, como a mais confiável usina hidrelétrica de grande porte do Brasil, por conta de todos os trabalhos que eles fazem, e um dos mais importantes é a questão do tratamento do óleo, porque eles fazem recorrentemente, eles não esperam precisar fazer, eles já fazem antecipadamente. Então o que acontece? Isso aí é preditiva já, né? Isso lá na frente. Então assim, eles já economizaram mais de 1 milhão em óleo em 12 anos, e eles estão com a mesma carga de óleo por 12 anos. Nem completar ou só completa? Completa, né? Isso, mas antes de completar o óleo que entra novo, ele vem novo, ele é filtrado antes de colocar, então tem todo um cuidado. E o que acontece? Por que a carga de óleo está há 12 anos? É porque eles ficam fazendo ensaios e eles não deixam o óleo degradar, ele não chega numa condição extrema. Então o que acontece? Ele fica fazendo esse trabalho recorrentemente e mantém essa carga de óleo por 12 anos. Se tu for olhar na ficha de validade do equipamento, do óleo, né, porque cada produto tem que ter uma validade. E por lei, né, vamos dizer, agora está mudando isso, mas o máximo que tinha antigamente era 5 anos. Que era permitido. Sim, então, tem uma validade, né? Então, por exemplo, mas aí eu tô fazendo análise do óleo. O óleo tá dentro dos parâmetros. Tem que jogar fora? Por quê? Não faz sentido, entendeu? Igual o mel. Igual o prazo de validade de mel, né? Cara, então tem coisa que não faz sentido. Então, o que acontece? Eles faziam as análises e pelo fabricante, em teoria, tu teria que descartar o óleo. Mas todas as características, aditivos, contagem de partícula, todo o material do óleo estava intacto. Viscosidade. Então, o que acontece? Eles mantinham essas análises em dia e o processo de filtragem e desidratação em dia também. Então, se acontecia alguma coisa, eles já faziam uma intervenção, não deixavam ficar naquela condição. E eles estão 12 anos com a mesma carga de óleo. Só que o mais vantajoso para eles não é a questão da troca de carga de óleo, que eles já economizaram mais de R$1 milhão. E sim, não parar a usina. Porque às vezes um dia custa R$1 milhão. Esse payback já foi numa parada, né? Numa parada, entendeu? Então, assim, realmente é algo que a longo prazo, só que essa cultura tem que ser... É uma coisa que tem que ser trabalhada ainda, né? Tem muito assim, deixa quebrar e depois de ver o que a gente faz, né? Hoje em dia ainda tem muito disso. Não, nossa, é a maioria, na verdade, né? Assim, tá desmistificando isso, o pessoal tá investindo, mas por necessidade, na verdade, nem é tanto por benfeitoria, porque queira ou não queira, vem clientes e ou você investe, né, ou você tem que trabalhar mais horas com a máquina, né, e é mais barato trabalhar mais horas com a máquina, só que daí tem esse ponto, né, se ela parar, ali influencia diretamente. Aqui é bom esclarecer, né, que esse sistema de filtragem você consegue fazer em linha, né? Sim, com a máquina rodando, com a máquina rodando. E é importante até que seja com a máquina rodando. Tu consegue fazer fora, tô com a máquina parada, consigo fazer fora, tu faz a filtragem fora, tira o excesso, mas depois
faz com a máquina rodando, por quê? Por conta dessa situação do sistema. Não adianta a gente colocar um óleo limpo num sistema sujo. Eu gosto de fazer uma analogia, uma metáfora, né? Que a gente traz assim até numa piscina, né? Pô, pensa lá uma piscina, vou lá, contaminou a água da minha piscina. Pô, vou trocar toda a água da piscina. Beleza, mas a piscina tá contaminada. Tu colocou água nova numa piscina contaminada, o que vai acontecer? Vai contaminar a água. Então tu tem que fazer o tratamento daquela água que o pessoal faz. Então eles fazem um tratamento da água, eles não ficam trocando a carga de água da piscina. E a mesma coisa deveria ser o óleo, mas existe uma cultura de que ele troca de óleo. Óbvio que tem equipamentos que a gente não consegue filtrar porque eles trabalham em condições excessivas. Então o que eu quero dizer? Trabalha com excesso de temperatura, então ele vai gerar aquele enxofre, ele vai ficar mais escurecido, vai gerar degradação. Então não é todo equipamento também que é possível fazer. Não é todo equipamento que tu vai conseguir, por exemplo, fazer, entendeu? E principalmente manter assim por esse tempo todo que eu falei. Então isso vai depender de qual equipamento tu tá trabalhando. Mas se ele trabalha em condições controladas, que ele não se misturou com nenhum outro fluido, que ele trabalha tem controle de temperatura, não trabalha com excesso de sujeira, não trabalha com excesso de água, esse óleo tu vai conseguir trabalhar com ele por muito tempo e às vezes, né, que nem em casos igual esse que eu falei de 12 anos e tá lá rodando ainda sem trocar a carga. E no caso, não sei, tem diferença um óleo semissintético, um mineral ou um sintético na questão de tratamento ou não? Na questão de tratamento, só o que vai impactar mais é a questão de viscosidade, né, porque por conta da velocidade, então se tu trabalha com óleo mais viscoso, tu precisa trabalhar com um processo de filtragem um pouco mais lento, porque ele não flui tão... porque senão tu acaba estourando o filtro, né? Porque o que acontece? O filtro ele é muito fechado. Para te ter uma ideia, o aparelho que a gente usa para fazer análise de óleo, ele lê 4 micras de espessura. Um fio de cabelo nosso tem 40 micras. Então o aparelho ele vê coisa que a gente não enxerga a olho nu. E o filtro, ele tem filtro, nós trabalhamos com filtro de 3, de 1 micra de espessura. Então o filtro ele é muito fechado. Então quando tu trabalha com óleo muito viscoso, tem que trabalhar com uma condição um pouco mais lenta, porque senão vai ficar ser tipo uma parede. É como tu jogar o óleo numa parede, ele não vai passar. Então ele precisa trabalhar um pouco menos de velocidade. Então acaba demorando mais quando tu trabalha com óleo mais viscoso, ou tu precisa aquecer o óleo para ele diminuir a viscosidade. Tu aquece ele para filtrar e faria o processo nesse sentido. E também não misturar óleo, né? Então, vou tratar um óleo de uma marca, um fabricante, eu trato separado e depois trato o outro para não misturar, para não ter, às vezes, incompatibilidade de aditivos. Isso que eu ia pedir também, sobre os aditivos. Porque isso foi até um comentário durante as públicas que a gente estava fazendo, que eu comentei ali sobre o tratamento, que ia durar bem mais tempo, e alguém comentou lá, aí sobre os aditivos que tem no óleo, né? Sim. Como que é compensado isso aí? Tem como você saber? Como que funciona? Então, isso é uma coisa que tem que ser monitorado, vamos dizer assim, através de análise. E claro, se os aditivos estiverem desbalanceados, você vai precisar trocar a carga de óleo, porque a gente vai falando que ele está partindo para uma degradação. Então, se você fazendo a manutenção em dia, não tendo excesso de contaminação, não tendo aqueles fatores que eu comentei, você consegue manter o óleo em condições ideais. Provavelmente, se ele está perdendo algum aditivo ou gerando algum desgaste demasiado, provavelmente é por conta de um daqueles itens que eu comentei, ou excesso de sujeira, ou excesso de água, ou mistura com outro fluido que gerou alguma incompatibilidade de aditivos, ou trabalha com excesso de temperatura. Então essas variáveis, né, a grosso modo falando, elas acabam degradando o óleo, impactando os aditivos. Aí sim, realmente precisa trocar. Dá para fazer uma regeneração? Dá, não é o que a gente faz, entendeu? Mas assim, tem outras empresas que fazem regeneração, mas teria que tirar normalmente toda a carga de óleo, mandar para eles não vão até o local, porque daí a máquina é muito grande e tal. E faz a regeneração, traz ele para o óleo virgem novamente, para depois readitivar e revender o óleo novamente. Entendi. No caso, aí é a fabricante do óleo que tem esse... Eu não sei nem se é a fabricante, eu acho que é alguma outra empresa específica nisso, mas é só que ela trabalharia, eu acredito, com um grande volume de óleo. Assim, eu imaginei que daria para você colocar esses aditivos, mas daí eu ia perguntar, mas aí a empresa ali te fornece os aditivos que ela usa? Provavelmente não, né? Não, é até assim, quando já aconteceu de uma situação, o cliente perguntar para mim, dá para vocês readitivar o óleo? Eu falo assim, a gente entrou em contato com o fabricante, o que o fabricante falou? Cara, se a gente botar um aditivo, o risco de desbalancear os aditivos é muito grande. Então, o que eles falam normalmente? Quando tu quer
dar uma melhorada nos aditivos do teu óleo, tu compra um óleo novo, o mesmo tipo de óleo, que ele já vem com os aditivos balanceados e mistura com aquele óleo. Aí ele não vai ficar o novo, mas ele vai balancear, ele vai dar uma melhorada. Eles não indicam, por exemplo, tu chegar e colocar, vou colocar só um aditivo tal que tá faltando, porque se tu desbalancear, tu perde as propriedades do óleo e vira uma confusão. Começa a virar espuma e... porque assim, os aditivos do óleo geralmente para não grudar, né? Isso. Descarbonizante e aí para não espumar, né? Que é um problema comum. Claro, Sim. tem milhões. Tem outras coisas. Né? Mas geralmente esse é o grosso. Para essas função principal. Então, se aditivou errado, começou a espumar, vai dar BO. Não, vai dar BO. E quando tu fala de incompatibilidade aditiva, o problema é gigante. Até tem clientes nossos que, às vezes, eles compram um óleo que é para a mesma aplicação. É um óleo para turbina, beleza. Mas ele compra de um fabricante e compra de outro. E eles usam aditivos diferentes. Eles têm a mesma finalidade, só que não usam o mesmo aditivo. Aí quando tu mistura um óleo com o outro, o que acontece? Às vezes pode acontecer de dar incompatibilidade. Aí ele vai dar espuma, aí ele vai dar borra, às vezes ele vai contaminar todo o sistema. E a gente já pegou coisa para arrumar nesse nível, porque o cara teve incompatibilidade aditiva, a gente teve que drenar tudo, limpar tudo, tirar todo... Zerar... Tudo, assim. Mas aí a máquina tem que parar, né, no caso. Daí, nesse caso, sim, porque é uma situação que foi, assim, muito grave, né? Cara, e já aconteceu algo parecido com isso, mas era num compressor, né? Só mudando de caso. Só porque eu vivi essa treta aí, que era um compressor de uma marca X, aí, que tem fogão também. Sim. Aí a gente... fazia os suprimentos, começou a querer pitar demais na manutenção lá. Aí, bem comum isso na indústria, é comum, né? É igual eu falo, é uma tristeza, né, cara? Então aí a gente ia fazer a revisão na máquina e coloquei o óleo e tal. Daí os suprimentos falou, não, mas aqui, ó, esse cara aqui falou que o lubrificante dele é igual, atende, é igualzinho, não vai dar problema e custa 1/3 do valor. Falei, não é assim, não, mas ele garantiu. Eu falei, não, então ele garantiu? Tá, aí, então escreve no e-mail que ele garantiu e põe o seu na reta, então, já que é assim. Tá, beleza? Foi lá, colocou, né, o óleo. 3 meses depois, estava virado em crosta de borra, né, no caso. Não, ali como que fala? O elemento ali, né, no caso do compressor, foi... Detonou com tudo. Não, 30 conto pra limpar, porque daí... Nossa, aí você tem que passar o mesmo óleo original com um aditivo de limpeza. Sim. Aí depois tem que faz esse processo umas 2 vezes para conseguir limpar. Daí descarta o óleo, bota mais. E todo esse processo. É porque quando acontece esse tipo de situação, se torna muito grave, né? Teve uma situação engraçada que o pessoal não fazia. Eles tinham um trabalho num equipamento, era tipo um rebocador. E o que acontecia? Eles faziam manutenção, paravam e tal. E daí o que aconteceu? Ele falou, trocou toda a tubulação. Instalou uma bomba, botou rodar, no primeiro dia a bomba deu pau, porque ele não limpou a tubulação, não filtrou o óleo, não fez nada. Ele pulou lá, botou outra bomba, só trocou a bomba, durou mais um dia, estourou. Filtro de peneirinha. A mesma coisa, Terceira bomba, botou 3 bombas, cara, daí que ele foi buscar alguma coisa, cara, deve ter alguma coisa aqui, porque ele já até tinha ouvido falar desse tipo de trabalho, mas falou, isso aí não precisa, porque tem muita coisa que não se enxerga a olho nu, né, como eu tô falando ali de micropartículas. Essas micropartículas, elas geram um problema gigante, só que passa despercebido porque não é visível. Às vezes tu pega a amostra de óleo, tu olha assim, não tem, aparentemente não tem sujeira, olho nu. Só que tu vai fazer uma análise e ele tá com contaminação, essas micropartículas em excesso, elas vão gerar problema. Se juntam geralmente, né? Elas vão se grudando. E aí, quando ela vai trabalhando em alta velocidade, ela vai soltando mais, porque ela vai bater na parede do tubo e ela vai soltando mais partículas. Então, partículas geram partículas, tu nunca vai conseguir zerar as partículas, mas tu trabalha com ela na condição baixa para que ela não gere o excesso. Como eu costumo dizer, né? Se o cliente liga pra mim e fala, tô com a amostra aqui, tá cheia de limalha de aço, esquece, o teu equipamento... Abandone, então, porque você tá conseguindo ver ali o problema. Nossa, tá demais, Então, nesse caso do cara aí, foi 3 bombas, aí ele contratou a gente pra lá, cara, vou ter que parar, vai ter que fazer isso aqui, tal, mas, devia ter programado antes. Aí, dali pra frente, todos os rebocadores deles, eles fazem, até hoje, porque ali eles entenderam a necessidade de fazer, mas teve que... É sempre pela dor, né? É sempre pela dor. Então, teve que quebrar 3 vezes, 3 bombas, só que, e daí, pra eles buscar alguma coisa, porque, cara, não é possível, o que nós estamos fazendo? Tô botando a bomba nova aqui, mas, cada vez que quebrava a bomba, ela joga toda aquela limalha pro sistema. Pior, hein? Tava pior do que quando ele botava a segunda, a terceira, uma tava pior que a outra.
Já o sistema em si, esse sistema é que tamanho? Só pra... tubulações ali, por exemplo, do rebocador, devia ter uns 200 metros de tubo, assim, porque vai e volta, são vários sistemas, né? Mas é do que? É o de movimentação? É de uma draga, então ele normalmente é aquele que, ele, se não me engano, é tipo um parafuso, assim, que ele pega no fundo do mar, ali no fundo do rio, né? Que ele vai puxando areia. Daí ele vai girando. Entendi. Então ele tem um braço ali que ele baixa, e aquele braço tem tipo um parafuso gigante, onde ele vai puxando e captando areia. Então, entendi. Isso. Então todo esse processo de mexer e tal, levantar, e a draga parada. Então, e para eles era um prejuízo enorme. Eles fizeram a parada programada, e daí nessa parada programada instalaram o sistema, mas aí mexeram nesse sistema, né? Só que daí quando botou a funcionar, por eles ter cortado, lixado, soldado, enfim, anilhado, todo esse processo entra sujeira, e essa sujeira não é aceitável para o sistema. Ele não... E fluido, cilindro hidráulico, nossa, qualquer ranhura que você fez ali na camisa, já era, já vira. Já não performa. E tem muita coisa que passa batido na indústria por conta disso, porque às vezes, é um vazamento pequeno, aí a máquina era para produzir 100 peças, está produzindo 50, mas o cara pensa que tá todo vapor, e não tá, porque às vezes o cilindro tá vazando, ou tem uma vedação com problema, esse tipo de coisa, né? E ali, quando a gente fala da Filtrovale e as linhas, tem o flushing, né? Flushing. Eu gravei flushing, eu errei umas 4 vezes. Flushing, falava errado. Esse termo é utilizado também para isso, não? É para tubulações maiores, né? Esse é para tubulações em geral, o flushing. Não tem tamanho? Não necessariamente, nem fluido específico. Tanto é que tem flushing de água, por exemplo, sistema de água, também tem. Flushing. Flushing basicamente é como se fosse a tradução fosse limpeza. Então... Qual é a diferença do flushing para um SIP? Olha, não conheço SIP. Não, acho que é sinônimo então. Porque SIP, quando a gente tinha no frigorífico lá, tinha a nossa rede ali, era tudo por chute, né, que ele fala. Então entrava as carcaças, fechava a válvula, enchia de ar e aí dava... E dava uns tiros. Dava uns tiros. Ar e água, né, junto. Sim. E aí fechava a válvula lá e dava o chute, né? Sim. E aí tinha que fazer o SIP para limpar essa tubulação, né? Então daí enchia com água e dava um chute a vazio, né, no caso. Sim, o flushing não. O flushing, por exemplo, tu vai ter um tubo, aí tu vai conectar uma mangueira num tubo e vai fazer um circuito. E na saída do tubo vai botar uma mangueira que vai voltar para um tanque, que essa mesma máquina pega e ela fica mandando isso aí. Então ela manda o fluido, passa por toda a tubulação e quando retorna, antes de cair no tanque dela, ele passa num filtro. Qual que é a finalidade do flush? É limpar o tubo. Então precisa ter todo um processo de pré-engenharia que a gente chama antes, então para calcular qual é a bomba correta, porque assim, senão tu tá fazendo assim, coloca uma bomba desse tamanho para um sistema desse tamanho. O que vai acontecer? Pode a tubulação. Não, a tubulação tu vai mandar, ele vai sair óleo lá do outro lado, só que é a mesma coisa de pegar um tubo de 15 polegadas e botar uma mangueira de água ali dentro, da torneira. Então assim, ela tá passando por tudo, lá no final tu vai analisar a água, em teoria ela tá limpa, porque ela não tá arrastando nada. Então, tu vai fazer a análise da água, ela tá passando, pode ser que ela esteja até limpa, mas tu não tá limpando o tubo, então tu precisa ter velocidade, porque a partir do momento que tu tem velocidade, uma vazão, um regime turbulento grande ali dentro da tubulação, ele começa a atacar as paredes do tubo, e daí essa movimentação do fluido empurra a sujeira que sai lá no final do tubo, cai num filtro, então ele fica fazendo esse processo, e a gente analisa o que sai do tubo. O fluido que sai do tubo a gente analisa para entender se ele está limpo ou não. Então o processo de fluxo ele fica circulando ali até liberar. E aí esse produto que você passa pela tubulação não é o que vai passar realmente pela tubulação ou não? Então, normalmente a gente usa pode ser usado o mesmo óleo, por exemplo, de aplicação, ou o mesmo fluido também pode, e tem casos específicos que o fabricante mesmo pede que utilize um outro tipo de fluido. Normalmente se utiliza um outro tipo de fluido com a mesma base, por exemplo, eu pego lá, o sistema vai trabalhar com óleo 68. Então ele pega e compra um óleo 32. Por quê? Porque quanto menor a viscosidade, maior a turbulência. Então ele usa um óleo menos viscoso para poder ter mais atrito lá dentro e ter uma melhor arraste das partículas. E aí nesse óleo que você coloca algum aditivo para ele limpar mais, no caso? Porque assim, essa limpeza vai ser para tirar a escória das soldas, geralmente em tubulação solta. Nova, né? Tubulação nova usada também, mas assim, o que acontece? Ela é para tirar partículas soltas, coisas soltas. Então assim, por exemplo, aquelas tetas da solda, por exemplo, aquelas penetrações, aquilo não vai sair. Assim, mas a escória... Isso ali a escória sim, o que está solto. Então, tudo que está solto dentro do tubo, né, que não esteja fixado, ele sai nesse processo de flush.
a ideia é que ele saia, né? A finalidade dele é para que saísse aí. Então, para ele empurrar essas partículas livres dentro do tubo. Ele malha de solda, então, por exemplo, o cara vai fabricar um tubo, ele corta, solda um flange, aí ele vem, conecta com o outro, aí vai lá, abre, enfim, corta outro tubo do lado, aí cai aquelas fagulhas dentro. Com certeza ele limpou o tubo antes de instalar, né? Ele pegou a mangueirinha de água e fez assim, com a pressão do dedo ali. Isso não é bem difícil de acontecer, né? Não deve acontecer. Não, é bem difícil. A gente até, para cliente nosso, a gente faz alguns treinamentos até explicando isso aí, né? Para que o pessoal tenha consciência do cuidado que tem que ter, né? Porque na realidade para eles bota ali, fecha e acabou, e liga a bomba ali. E o negócio depois dá um problema gigante, né? Dá absurdo. E tem o processo de limpeza química, que daí sim é para tirar material aderido. Então, por exemplo, ferrugem é material aderido. Então, por exemplo, tu passa ali, ele não vai sair, porque ele tem uma contaminação. Então, ou às vezes tem alguma graxa, ou às vezes tem alguma coisa que está aderida, aí a limpeza química, que é como se fosse um flush, só com um produto químico. Entendi. Aí isso ali é com um fluido de aplicação, flushing. E a limpeza química é como se fosse com produtos químicos, ácidos, alcalinos. Aí depende do tipo de sujeira, do tipo de sujeira e o tipo de tubulação que tu tem. Então, Entendi. Por exemplo, eu tenho tubulação de oxigênio. Tubulação de oxigênio, a maior preocupação é tu ter hidrocarbonetos, resíduo de óleo. Então a gente tem que trabalhar forte um processo de desengraxe, tu faz a limpeza para tirar a ferrugem, mas o processo principal da linha de oxigênio é remover esses hidrocarbonetos que são a questão do óleo. Então, nesse caso seria isso. Aí na outra, a tubulação de óleo. Aí normalmente o foco já é tirar o ferrugem, o foco principal. Daí você passa só o aditivo... Isso. É porque o oxigênio, por exemplo, no caso, se tiver óleo, ele entra em contato, ele explode. Ele explode, então ele não pode entrar em contato com o óleo. Ah, é? Tem esse detalhe. Caramba, essa eu não sabia, não. O óleo líquido? O óleo, isso. O óleo não pode entrar em contato. É porque ele tem o óleo tem hidrocarbonetos, né? Então esses hidrocarbonetos... Reage com oxigênio. Mas aí é tipo espontâneo, sem... Eu não tenho esse conhecimento aprofundado para entender se é instantâneo, mas pelo o conhecimento que a gente tem de campo, porque o que acontece? Como a gente limpa o tubo, a gente os caras chegam na hora de ligar, na hora de ligar, eles querem que a gente esteja junto lá, porque vocês que limparam isso aqui, entendeu? Então eu acredito que pela preocupação dos caras deve ser feio o negócio. É feio o negócio, é feio, porque daí vocês têm que estar junto aqui, cara. Porque... eu vou ter que achar um químico para me explicar isso aí, que agora eu fiquei... Não, isso aí é um negócio muito louco, então tem essa questão aí, e na parte dessa parte de linha de oxigênio tem esse cuidado, tem linhas alimentícias, por exemplo, também, que vai passar um fluido que é fábrica de ração, fábrica não sei do que, ele passa, por exemplo, às vezes um produto químico, esse produto químico é diluído com a comida, então essa linha ela tem que tirar até bactérias, tudo, né? Não, é interessante. E ali, falando dessas viagens, né? Porque os seus serviços geralmente é tudo longe, fora. né? Fora. Peão e essas viagens, como que é? Você é CEO, mas você já foi também, sim, né? Já sim. Passou por todas. Não, eu falo, hoje eu tô nesse cargo de CEO, mas assim, eu gosto mesmo de estar no campo, né? Eu, na realidade, eu viajei a minha vida quase toda. E dos 20 anos que eu tenho, 12 eu trabalhei no campo, pra ter ideia. Então, daí dos outros 8, trabalhei uma parte como coordenador de operações. Hoje eu tô como CEO da empresa. A gente foi fazendo outras coisas. Mas a galera de campo é todo um psicológico que tem que ser trabalhado. Porque, o cara fica 60, 90 dias fora. Então não é fácil, entendeu? Tá disposto a ficar? Tô. Aí depois chega lá a mulher no ouvido do cara. Começa, né? Então assim, a gente sabe que não é fácil na realidade, né? Porque tá longe, aí é dificuldade. Porque, tem obra que o cara tem que ficar alojado. Porque tem obra, por exemplo, que a gente fica 100, 150 quilômetros de estrada de chão para chegar no local. E não tem como o cara ir e voltar todo dia. Como é que o cara leva 3, 4 horas para chegar na cidade até planta, ali. no caso. Então ele tem que ficar lá fazendo o serviço uma semana, 2, 3, um mês, até acabar. E depois ele vem embora, entendeu? Então tem bastante dificuldade e principalmente em casa, né? É difícil das mulheres entenderem, né? E assim, também entendo o lado delas, porque elas ficam em casa e o cara fica lá 90 dias fora. Mas quem tá lá, o cara às vezes tá com a cabeça só focado naquilo ali e o cara não esquece até ligar pra mulher, às vezes tá trabalhando. Às vezes não pega também, né? Porque às vezes também não pega, às vezes não pega. Agora ainda tem Starlink, ainda tá mais tranquilo. Eu acho que facilitou um pouco, né? Mas
Se pegar 3 anos atrás, não era... Não tinha nada. Então era nesse formato. Então eu chegava lá no meio do mato, a gente ficava lá e fazia o serviço. E qual que foi o pior desse serviço? Porque peão, cara, eu vou nos eventos, eu encontro os caras que é de terceira, né? Montagem, de estrutura, e os caras contam. Teve um que contou uma vez que tava lá e os caras começaram com estilingue, né? Ou badoque. Não, bodoque. Bodoque lá e matava pomba. Essas pombas, né? E aí fizeram um cozidão de pomba. Resultado: 74 atestado no outro dia com caganeira e... Meu Deus, E aí eu falo, cara, se você conta essa história é mentira, né? Onde que você vai acreditar? Ele falou, não, é verdade, eu juro pra você. Eu falei, mas, cara, não é possível. Não, os caras fazem assim, ó, teve uma situação engraçada uma vez, tem a nossa máquina, né, ela tava trabalhando em cima de uma barragem, numa usina hidrelétrica. E, pô, a nossa máquina tava ali e o que aconteceu? Os caras pescavam e não podia pescar ali. Aí chegava de noite, acabou o horário expediente, chegava a subir na barragem, pô, ali era só jogar, era um peixe atrás do outro. Aí o cara pescava. Pô, a gente chegou pra trabalhar no outro dia, um cheiro de podre. E, pô, ninguém entendendo nada. E a máquina, por coincidência, a máquina não ligou. Aquele dia, pô, fui ligar a máquina não ligou. Chamamos um eletricista pra ver. O cara levantou a lona assim que tinha pra acessar o painel da máquina. Aí ele, pô... Daí o cara era lá do Nordeste e falou assim, pô, tem rato morto, peixe morto aqui. Daí eu falei, cara, não, acho que não, rato morto, peixe morto. Ele falou, não, acho que não. Aí fui olhar assim, pô, o cara tinha botado um peixe em cima da máquina e o peixe tinha apodrecido, porque o que aconteceu? Foi numa sexta-feira isso, na realidade foi numa segunda-feira, numa sexta-feira que os caras pescaram, provavelmente ficou ali sábado, domingo, sol, chuva, não sei o que e tal, a máquina só fechada com a lona, a hora que o cara levantou a lona assim, nossa. Subiu o cheirão. Subiu o cheirão, ele tem um bicho morto aqui. E descobriram? Nunca descobre quem foi, Não, quem né? foi não vai saber, né? Não sabe quem foi, mas só que tava lá o peixão morto, o cheirão, cara. Podre. Zoma é peão, bicho. O tal do peão é um... ali não é fácil. É um bicho que tem que ser estudado, né, cara? Tem. E de serviço, assim mesmo, qual que foi o maior desafio que a Filtrovale... Cara, que é aquele que você olha e fala, cara, como que eu consegui fazer isso? A gente teve um projeto lá no começo, a gente não tinha tanto conhecimento sobre alguns dos processos e a gente tava aprendendo, na realidade, e a gente teve que repetir o processo, assim, algumas vezes em um sistema específico, era esse processo de limpeza química, que ele é tipo uma receita de bolo. Então, se tu errou uma fase, tu perde todo o processo. E, cara, a gente já tinha feito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chegava lá o cliente e falava, pô, não ficou bom ainda. Não ficou bom, faz de novo. Pô, a cabeça do cara já fica, caramba, não sei mais o que fazer e tal. Então, esse projeto foi um projeto bem desafiador, que a gente ficou aí, cara, foram 3 ou 4 meses de projeto, e o começo foi assim, o primeiro mês foi terrível, que até a gente acertar a mão ali, então assim, trabalhar o dia todo, chegar às 6 da tarde e abrir, pô, o sistema tá ruim. Daí eu falei assim, não, galera, vai pro hotel descansar, eu vou virar a noite, eu virava a noite sozinho, fazendo de novo o processo, chegar no dia não dava certo de novo. Meu Deus, cara, aí o cara ficava... Então assim, esse foi um desafio muito grande. Não dá muito pra acompanhar durante o flushing. No processo químico hoje tem alguns procedimentos que naquela época a gente não tinha esse conhecimento, né? Mas hoje existem procedimentos que a gente faz, que a gente valida as etapas justamente para não acontecer esse tipo de coisa. Então como que a gente valida isso? Pô, mas como é que eu sei o que está acontecendo dentro do tubo? Através de um corpo de prova. Tu pega, por exemplo, um pedaço da tubulação, pede um pedacinho de tubo assim, corta e tu deixa mergulhado dentro do teu reservatório. Então a mesma ação que o tubo está tendo ali é o que está acontecendo lá dentro do sistema. Então aquilo ali é uma referência. Não quer dizer que é exato, é uma referência. Então a gente pega um tubo normalmente até do mesmo sistema, um pedaço daqui que sobrou, e coloca ali, porque ele já está mais ou menos na mesma condição que está ali, e daí fica lá dentro. Então se aquele tubo está limpo, claro que existe um tempo seguro de procedimento que a gente segue, mas aquele tubo ele serve como base para a gente avaliar o sistema. E além do que tem os ensaios químicos também, que a gente consegue ir analisando pelo produto, pelo fluido, entendendo se tem ainda contaminação lá dentro ou não pelo ensaio no fluido. Cara, mas eu não imaginava que demorava tipo igual 60 dias para realizar esse... É porque eram vários sistemas. Não era porque era um só, entendeu? Eram vários. Um sistema só levava 1, 2, 3 dias. Mas assim, como eram... se eu não me engano, eram 3, 6... Cara, devia ser uns 18 sistemas ali, entendeu? Então, daí cada sistema, às vezes, era um equipamento hidráulico, às vezes ele tinha mais de um circuito. Então, sei lá, com um sistema, às vezes tinha 5 circuitos. Então, assim, às vezes é muito tubo, sabe?
Entendi. Não dá pra fazer tudo de uma vez, no Não, caso? não dá. Entendi. Não dá. Tem laminador, por exemplo, que a gente faz hoje em dia de contrato, que a gente faz 17 mil metros de tubo. Então, assim, pensa, não tem como a gente interligar tudo isso, até porque, assim, aí tem um tubo que é de 20 polegadas, aí tem um de 12 milímetros, tem um de 10. Não dá, e daí tu tem que... E até porque são sistemas que eles vão liberando aos poucos, né? O cara libera um sistema, depois libera outro. Entendi. Então, acaba indo assim. Porque na minha mente, no meu mundinho, você chegava lá, conectava os... Não. Parceirinho lá, tuc. Não, e essa aí é cada serviço, eu falo assim, cada projeto que a gente tem hoje em dia, ele é um projeto novo. Então, pô, eu já fiz vários projetos, só que se eu for para um outro projeto agora, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa diferente. Por quê? Porque, cara, é outra coisa. Chega lá, o cara comprou um tubo que não vendia, veio lá da China. Aí, pô, a metalurgia dele é diferente. Ele começa a fazer o processo e já não dá certo. Aí dá um... Então, assim, tem muitas variáveis. E isso, né, claro, hoje existem procedimentos que a gente segue para que não fuja do processo de qualidade, mas ainda tem muitas variáveis que implicam nisso. Então, assim, às vezes tem um sistema que eu rodei 1 hora, deu certo, outras vezes eu rodo 3 dias para dar certo, para terminar de limpar. Não é a receitinha de bolo, não, né? é igual. O que vai dizer é os ensaios, as análises, esses resultados é que eles vão te dizer se tá bom ou não. E igual já, como você falou, por exemplo, no caso do flushing, você precisa da bomba, né, do tamanho dela. Ali provavelmente você vai ter uma soft que você vai conseguir controlar até X, até um ponto máximo, né, da bomba. Isso. Você já pegou algum projeto que você teve que falar, pô, esse não tem o equipamento para conseguir suprir? Sim. No começo, teve um projeto que a gente foi para socorrer lá um cliente e daí tinha uma empresa concorrente nossa e eles estavam fazendo o quê? Eles faziam o processo de limpeza química e entravam com fluxo com óleo. E quando eles entravam com fluxo com óleo, eles tinham deixado resíduo de produto químico, misturava com o óleo, contaminava o óleo. Aí eles falaram, pô, não tem mais o que fazer. Daí foram descartando óleo. O cara falou, cara, não tem mais óleo. Tipo assim, cada sistema eles... Daí o cara, o que nós vamos fazer? Eu tava na reunião, eu falei, não, dá pra gente desidratar esse óleo, tirar esse resíduo. Eu desidrato e entrego pra eles de novo. Então eles ficavam sujando e a gente limpando, E daí o que aconteceu? Quando acabou o primeiro, eram várias máquinas, né? Quando acabou a primeira máquina, o cliente falou assim, cara, eu vou tirar aquela empresa e vou colocar vocês. Assume todo o projeto aí. Daí a gente falou, cara, eu não tenho estrutura hoje para assumir um projeto desse porte. Nós não tínhamos maquinário suficiente, nem mão de obra para aquela época. Então a gente acabou não assumindo para não dar um tiro, né, no pé, né? Não fazer não um passo maior com a perna. Mas já aconteceu sim, porque a gente não estava preparado. Hoje, acho difícil ter um sistema que a gente não tem um equipamento que atenda, né? Para ter ideia, nós temos bombas hoje de motor a diesel de quase 500 cavalos de potência, 482 cavalos de potência, motor Volvo, e que ela dá 800 mil litros por hora. Então ela dá 10 quilos de pressão com 800 mil litros por hora. É 13.300 litros por minuto. Porque como você tem o tamanho da tubulação, né? Então você precisa ter um... Então assim, claro, não quer dizer que assim, vou pegar um tubinho de 12 milímetros e vou usar essa bomba. Não, tu vai usar outra bomba, mas assim, o que acontece? Num tubo gigante, tu precisa dessa bomba. Então eu tenho bombas desde para atender um tubo fino até um tubo grande. Então não é uma máquina só para atender tudo. Às vezes eu vou no cliente... Quantos imobilizados a Filtrovale está... Nós temos de equipamento, nós temos aí mais ou menos uns 120 equipamentos. Nossa, não dá pra brincar. É bastante coisa, Tem projeto que a gente manda 2, 3 carretas de equipamento. Não, porque bacana. São muitos diâmetros, muitas tubulações, às vezes 3, 4, 5 frentes de serviço ao mesmo tempo. E assim, a tubulação, quando você diz para conectar, provavelmente você vai ter um soldador, um cara, porque eu acho difícil dar para abrir ali a tubulação. Não, né? Tem que fazer toda a adaptação. Essa pré-engenharia, ela entra nisso. Então, por exemplo... Tá vendo? Isso é adaptação. Essa adaptação. A gente chama de pré-engenharia. Pô, a gente tem que fazer a pré-engenharia. Entendi. Então, essa pré-engenharia é o que? É tu fazer o desenho do sistema. Tu vai lá, olha o sistema e fala assim, o sistema ele entra aqui e sai aqui. Então, tu vai lá, desenha ela no papel. Aí tu fala assim, aqui tem uma saída de 2 polegadas. Então, eu preciso botar uma conexão tal. Aqui eu boto uma conexão tal para interligar a mangueira da máquina. Porque vai trabalhar tudo com pressão. Então, tem que fazer toda essa interligação em todos os circuitos, inclusive às vezes ligar um tubo no outro. Aí o que acontece? A gente vai lá e faz todo esse levantamento de quantos sistemas vão ser, quanto tempo estimado para cada sistema, qual os tipos de conexão que vai ter. Aí tem que fabricar tudo isso, montar tudo isso para fazer todo o processo. Então não é só filtragem, tem toda uma parte após isso. E eu acho que durante o flushing você deve ter resolvendo outros problemas, tipo, tá fazendo um flushing ali e abre.
quebra a tubulação no meio. Não, daí não, vai tendo, às vezes acontece por exemplo, no flushing, ele, não assim de estourar, às vezes já aconteceu de estourar, vamos dizer assim, quando eu era novo, eu lembro que soltou uma tubulação anilhada, né, soltou a anilha e eu botei o dedo, já fui no automático, segurei o dedo, falei, desliga a máquina aí, só que, cara, é uma coisa muito louca tu fazer isso. E, assim, né? Mas eu naquela época não tinha conhecimento. Mas às vezes até com conhecimento. No instinto, né? Uma vez o mecânico lá tinha a mordaça, né? Que era uma mordente, assim. E a gente. Todo mundo sabe, tem uma faca no meio ali. Sim. E aí ele foi tirar e escapou da mão. Nossa. Abraçou. Um abraço, Paulo Tímbolo, participou aqui do episódio 10. 10? Eu nem lembro qual o episódio que ele veio aqui, mas ele veio Mas aqui. se machucou, né? Largou a mãozona assim, abriu 4. Aqui, ó. No pulso, né? E então, entendeu? É aquela coisa. Então, assim, eu já... Assim, difícil estourar um tubo, né? Vamos dizer assim, porque ele não trabalha com excesso de pressão, né? A gente trabalha com muita vazão, muita circulação. Então, assim, só que se, por exemplo, se solta uma conexão, por exemplo, vaza muita coisa. Se tu der uma vacilada ali, porque as máquinas são fortes. Porque tem que ter fluxo, né? Fluxo contínuo. Então, já aconteceu de anilha, né? De estourar uma anilha, daí sim eu vou segurar com o dedo, alguma coisa assim, tubinho fino, claro. Mas às vezes acontece o quê? De furar o tubo, entendeu? Às vezes tá com vazamento na solda, aí fica espirrando aí, pô, porque o certo é o cara fazer um teste hidrostático, nós também fazemos isso. É isso que eu ia falar, não dá pra fazer um bem bolado, tipo, a tubulação é nova, você fala, vou fazer o flushing com o teste hidrostático. Eu vou te falar o que seria o ideal, né? Por exemplo, tu comprou uma máquina nova, pô, vou instalar essa máquina aqui, comprei, daí vou lá, tu contratei uma montadora pra fabricar a tubulação, vou interligar aqui. Então, pô, fabriquei a tubulação para interligar aqui. Então, o que eu diria que seria o correto para te fazer? Primeiro, tu vai fazer o teste dessa tubulação, teste hidrostático com água, para garantir que ela não tem vazamento. Por mais que ela trabalhe com óleo, com outro fluido e tal, a não ser que seja um fluido que não pode ter contato com a água. Mas a água é melhor por quê? Porque se der um vazamento durante o teste, é água, não é óleo. Não é óleo diesel, não é, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa que atinge o meio ambiente, gera algum problema na saúde e tudo mais. Então... faz o teste de pressão, garante que essa tubulação ela não tem vazamento, tal, esse tipo de coisa. Depois desse processo de teste de pressão, tu entra com o processo de limpeza química, que daí o foco é tirar coisas incrustadas, ferrugem, oxidação em si ali, né, a corrosão. Tira isso e depois tu entra com o flush. Aí depois tu conecta ela no equipamento. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai abrir a central hidráulica, vai limpar o reservatório, fazer uma inspeção, vai ter que fotografar. Depois tu vai abastecer o óleo novo, filtrar o óleo novo. E depois tu vai fazer o flushing secundário, que é o quê? Tu vai mandar o cara funcionar a máquina, ele vai acionar os componentes, abre o cilindro, fecha o cilindro, e tu vai ficar em paralelo, porque filtrando. Se é novo, né, o sistema, provavelmente na montagem da válvula ali, às vezes fica algum... E até no componente, vamos pensar assim, esse componente aqui é um cilindro. Então, por exemplo, esse cilindro, teoricamente, de fábrica, ele vem limpo, mas aí ele chega lá na indústria e fica lá 3 meses parado, pegando sol, chuva e tal... Entendeu? Não tem um armazenamento correto. Então o que acontece? Pode acontecer de esse cilindro ter contaminação dentro dele. Então tu limpou todo o sistema que vai chegar nele e quando chega nele ele está sujo. Ele joga a sujeira pro sistema. Então fazendo todo esse processo que eu falei, teste hidrostático, limpeza química, flushing primário, limpeza do reservatório, filtragem do óleo, flushing secundário, cara, é 100% que o negócio vai rodar... assim, tá zeradinho no não, caso. É zerado. Esse é o projeto, assim, é a forma correta de montar um circuito novo, um sistema hidráulico sensível. Então, assim, o óleo novo tem que filtrar? Sim, o óleo novo, para alguns equipamentos, grande parte deles precisa ser filtrado. Para todos, não é para todos. Tem alguns equipamentos que não precisa, é só tu comprar o óleo e botar lá dentro, tá tudo certo. Até porque você compra o óleo novo, geralmente, igual um grande volume de óleo, ele não vem nas bombas de mão 20 litros, né? Ele vem nos tambor. Ele vem de 200, às vezes até IBC de 1000, aqueles tanques quadrados. Flatbeam, né? Que fala, 1000 isso. E ali, às vezes o cara vai, na hora de pôr aquele produto, na própria conexão já veio um monte de sujeira. Tem muitas variáveis. Então, o óleo tem equipamento que é sensível, né? Então, por exemplo, tu comprei o óleo novo, ele vem com sujeira. Se tu vai tirar uma amostra, não vem com sujeira. Mas, por exemplo, a classe de sujidade do óleo que a gente mede é a norma ISO 4406 ou a NAS 1638. Normalmente aqui no Brasil a gente fala muito da NAS. Então, por exemplo, o que quer dizer NAS? A NAS ela fala o seguinte: se o óleo, quanto mais sujo está o óleo, maior é o número de NAS. Então, por exemplo, normalmente ele vai até 12. 12 seria o mais sujo. Então, por exemplo, um óleo novo, ele vem 10, 11. Para ter uma ideia, a classe dele, se tu fizer uma análise de contagem de partícula. Então, tem equipamentos que pedem classe 5.
Então, por exemplo, tu teria que filtrar, baixar do 11 até o 5. Ah, mesmo o óleo novo, ele já vem com uma sujidade de fábrica, no caso, Vem, assim. se tu comprar o óleo, tu pode pedir pro fabricante e falar assim, eu quero que já venha com 5. Só que ele vai te cobrar, tipo assim, se é R$20 o litro, ele vai te cobrar R$100 o litro. Vamos dizer assim, vai te entregar, tô dando um exemplo aqui, não sei se é isso, né, mas assim, ele vai te cobrar muito mais, e não é comum. Então assim, nesses óleos a granel que tu comprar, eu quero um tambor de 200 litros, ele vai vir, né, S10, 11, ele vem nessa classe. Ah, tem sujeira visível? Não tem. Mas ele tem sujeira. Então, por exemplo, para um equipamento que é sensível, que precisa ter NS5, por exemplo, o cara vai lá, compra o óleo e coloca lá dentro. O que acontece? Ele diminui a vida útil do equipamento. Ou às vezes até faz o equipamento Mesmo dar problema antes. Cara, isso eu não imaginava mesmo. Hoje é nesse nível. Então, porque hoje tu pega um cilindro, por exemplo, desse tamanho, ele faz a força de um cilindro de 10, 20, 30 anos atrás, que era desse tamanho. Porque a tecnologia evoluiu, mas com a tecnologia vem essa questão da sensibilidade. Não, bacana. E aí, além dessas linhas, é isso, né? A Filtrovale. Esse é o foco principal da Filtrovale. É teste hidrostático. A gente faz tudo que está voltado à limpeza de tubulações e tratamento de óleos industriais. Então, eu resumo, gosto de dizer assim, o que a Filtrovale faz? Limpa tubos e filtra óleo. Basicamente... Mais sucinto que isso não tem porque como, né? Muito específico, né? Então, assim, mas a gente faz todo o processo para garantir que esse equipamento funcione ok. Por exemplo, vou fazer uma manutenção. E quando é manutenção? Quando não é novo. Aí, por exemplo, se o cara cortou o tubo, ele vai ter que trocar, vai instalar um cilindro novo que não existia. Pô, ele vai cortar o tubo, vai botar uma ramificação. Então, ele vai ter que fazer de novo. Entendeu? Porque ele cortou, onde tu tem processo abrasivo que tu corta, solda, lixa, aquilo ali tu tem que fazer um processo novamente para garantir que esteja tudo ok. Eu ia falar assim mesmo a laser, mas eu acho que a laser também gera... Ele vai ter reduz bastante, mas eu acho que mesmo isso, assim... Né, o ideal seria fazer, né? O ideal, assim, a não ser quando a gente, assim, às vezes, não precisa, às vezes quando é um corte é frio, entendeu? Só que assim, como a gente tá falando de coisas micrométricas, se me perguntasse, eu sempre recomendaria fazer. Cara, faz porque a gente já viu, a gente vê até hoje, né? Problemas aí direto porque não é feito isso. Não, bacana. Durante a transmissão aqui, né? Hoje a gente fez o episódio gravado, né? Aqui por conta de agenda também. Então a gente não tem as perguntas, né? Da audiência. O contato da Filtrovale a gente vai deixar ali no arroba ali. Quem tiver alguma dúvida, né, vai direcionar direto para você. Quer deixar um abraço para alguém aí? Não, eu só queria falar para vocês, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode seguir lá o @Filtrovale no Instagram, Facebook, LinkedIn, nós temos lá. E também tem o meu perfil, que eu também posto bastante coisa. Estou começando agora, não estou muito, assim... habituado ainda, estou aprendendo, né? Mas estou mostrando bastante como é que é o meu dia a dia, como é que a gente faz os trabalhos lá, que é Eric Simas. @Eric Simas e @Filtrovale, lá vocês conseguem acompanhar, e lá também tem todos os contatos aí para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber um pouco mais aí sobre o nosso trabalho. Não, fechou então. Seu pai ainda tá na ativa? O meu pai tá na ativa. O meu pai, hoje ele é o diretor comercial. Ele é o cara que fecha negócio lá na empresa. Ele que faz os briques, então. Ele que faz, ele é o cara do brick. Então, sim. assim, ele já tá por dentro de tudo. Eric, eu gostaria de agradecer novamente por ter se disponibilizado a vir aqui. Foi muito bacana esse episódio, né? Conhecer essa linha de atuação. Por mais que eu conheci um pouquinho, mas agora eu vi que eu não sabia porra nenhuma, né? É um pouco complexo esse mundo que eu vivo aqui. É um mundo muito bacana. Vamos para o nosso encerramento, né? Cadê meu rádio? Tava quase esquecendo, tanto tempo sem fazer episódio que eu quase esqueci. Manutenção, serviço finalizado.